Eles botavam um esparadrapo na boca da gente, uma bucha de pano, e bacia toda a volta do esparadrapo com a bucha de pano dentro da boca. Aí quando a mulher via que a boca da gente estava arrochando, ela ia lá, tirava o pano da boca da gente. Lá a gente ficava lá. Às vezes nem comida ela não dava para nós. E ela chamava a gente de desgraçado, infeliz. Vocês nunca vão sair daqui. E aí eu e a Denise chegamos no ponto de não ter mais esperança. Uma turma de paciente homem e fizeram relação sexual comigo. E ali eu não podia gritar, porque os outros pacientes, as funcionárias que mandavam, já iam com um pedaço de pau desse tamanho assim, dessa grossura, pra grudar na minha cabeça. E sabe o que ela falava? Se morrer, menos um pra incomodar. A gente está pedindo ajuda. É muito pouca comida. Pouca comida? É. Eu quero ir embora daqui, mana. Estou esperando o meu filho. Eu morava com meu filho e a minha nora lá em Carlos Barbosa. Uhum. E por que a senhora veio pra cá? Eu acho que eu fiz uma burrada. Andei assinando uns papéis aqui lá em Barbosa. Eu sofri um AVC, né? Daí então eles começaram a dizer que eu não podia mais ficar sozinha, porque eu sempre morava sozinha, né? Tenho terreno e tenho casa lá. Até eu estou esperando, eu pedi para eles ligar, para ele vir fazer uma visita, né? Ele não vem visitar a senhora? É mais que um mês. Não, a casa pequena. Ô Rogério, olha aqui, ó. Quando eu cheguei em Cachoeira do Sul, eu sabia que eu teria um grande problema para resolver em relação às casas geriátricas. Mas o que foi interessante é que 6 meses antes de eu vir para Cachoeira, eu li um livro que foi o Holocausto Brasileiro, que conta as atrocidades sobre o maior hospício de Barbacena, Minas Gerais. E aquele livro me deixou muito impactado. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas que eu cheguei, eu atendi um menino que veio na promotoria de justiça pedindo para falar com a promotora. E ele chegou contando que ele não aguentava mais apanhar com uma mangueira por um cuidador. E que o cuidador dizia que doente mental tinha que ser tratado a laço e não com medicamento. E que ele tinha que deixar de ser sem vergonha e tudo mais. E aí naquele momento eu perguntei, mas como que tu sabia que tu tinha que vir neste prédio do Ministério Público? E aí ele disse, não, na verdade saiu no jornal que este nome, Ministério Público, estava fazendo fiscalização e acompanhando as situações das casas geriátricas. E fugiu da casa geriátrica aquele dia e pediu para um taxista trazer ele nesse local, Ministério Público. E aí ele veio até mim para contar isso. Eu me tomei pé do inquérito civil que tem na Promotoria de Justiça, que trata das situações dessas instituições. Nesse momento que o inquérito civil está desse tamanho, eu pensei que não bastava só eu ler este inquérito civil, que foi uma coisa que eu não vivi, porque esse trabalho já acontecia pelos promotores que atuavam até então na promotoria. Tanto que foi criado um grupo de trabalho envolvendo servidores do município, do estado, até da União, porque Cachoeira do Sul foi se dado conta que Cachoeira do Sul virou um depósito de gente. E aí a gente montou uma equipe aqui na promotoria com o pessoal do município e do estado, da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, e nós fomos fazer inspeções logo nos primeiros meses de 2015, quando eu cheguei, inspeções nessas casas. E a gente elaborou uma ficha cadastral na época, para cada casa que a gente foi, nós preenchemos e entrevistamos todas as pessoas, isso com esta equipe, né? E nós temos até hoje essas fichas cadastrais que estão dentro dos procedimentos dessas instituições. Nesse momento a gente fez um mapeamento de toda a situação em Cachoeira do Sul. Constatamos que em 2015 tinham 768 pessoas em 25 casas, que se chamam casas geriátricas, mas que na verdade misturam pessoas idosas com pessoas abaixo de 60 anos.
e nós tínhamos um número de 265 pessoas não idosas, com problemas mentais, problemas de alcoolismo, de drogadição, uma mera depressão, bipolares, que estavam nessas instituições. Nesse momento eu pensei, o que vou fazer com tudo isso, né? Vindas de vários municípios? Sim, na verdade a gente constatou que mais de 55 municípios encaminhavam pessoas para Cachoeira do Sul. E como é que era feito esse encaminhamento, que é muito interessante. Muitos municípios tinham uma pessoa no hospital que precisava, estava em alta, não tinha familiar ou familiar não aparecia para buscar. E essas casas aqui de Cachoeira tinham contato com esses hospitais ou com a assistência municipal de outros municípios oferecendo os trabalhos e buscavam do proprietário da casa que ia lá em, sei lá, Sobradinho, buscar uma pessoa e trazer para cá. E isso não passava pelo controle nosso. Por isso que essas casas foram enchendo e chegou esse número todo, né? E às vezes também por ordem judicial, porque às vezes na comarca não tem uma instituição e a assistência social também chega ao promotor, ao juiz e diz, olha, lá em Cachoeira do Sul tem uma casa. Chamamos as famílias para cá dentro da promotoria, os municípios de origem, e aí nesse momento a gente conseguiu constatar situações muito perversas. Quando os familiares visitam, eles se fazem de bonzinhos e tratam todos bem. Mas quando a visita vai embora, eles voltam a ser xingados e maltratados. Era ruim, quebraram meu braço lá. A maioria do vestuário utilizado pelos residentes é de uso coletivo, inclusive roupas íntimas. Mostrou em torno de 8 escovas de dentes que estavam na sala onde fazem atendimentos de enfermagem e as mesmas não possuíam nenhum tipo de identificação. Não foram observados cremes dentais, shampoos e sabonetes. Tenho vontade de sumir e me dar uns branco. Passo a noite inteira sem dormir. Eu sinto muita saudade. Eu não posso nem sair pra rua. Até parece que eu cometi um crime. Os fatos que tivemos conhecimento em algumas casas no decorrer das visitações suscitam, no mínimo, preocupação com a ocorrência de uma provável e silenciosa tragédia humana, ao que tudo indica, já em curso. Uma das inspeções feitas pela equipe descobriu que uma baia de cavalo tinha sido adaptada para receber idosos e as condições eram péssimas. O proprietário de um bar próximo à instituição, o qual contou que na morada, onde eram as baias de cavalo, as cuidadoras estavam pedindo arroz e açúcar na vizinhança, pois não tinham para servir aos residentes, que os pacientes já estavam brigando na casa, pois estavam com fome. Quando a dona percebeu que o Ministério Público iria fechar o lugar, ela transferiu as pessoas para outra instituição, a Perpétuo Socorro, onde as condições eram até piores. Santa Cruz do Sul foi o primeiro município a ser chamado e levar os pacientes de volta. Com o acompanhamento da promotoria local, foi construída uma casa nos moldes apropriados. Exames de saúde realizados nos pacientes confirmaram os maus tratos sofridos nos abrigos. E naquele momento, assim, foi constatado pelo pessoal de Santa Cruz, inclusive a equipe médica, que todos que foram levados estavam com vermes, com piolhos, estavam com tuberculose, muitos com doenças venéreas, sífilis, todos estavam com sífilis. Teve uma situação muito triste, né, que é uma das coisas que mais me impactou nesse tempo todo, que foi uma senhora que tinha câncer e ela foi diagnosticada há 9 anos atrás com câncer quando ela veio para Cachoeira do Sul. E dentro da casa ela nunca recebeu nenhum tratamento. E quando eu fui fazer a inspeção, ela sempre usava um chapeuzinho baixo e ela não deixava a gente ver o rosto dela. E essa foi um dos casos prioritários que eu pedi para a Nádia, nós temos que buscar essa senhora urgentemente. E quando ela foi buscada e foi acompanhada no médico lá em Santa Cruz, eles fizeram uma raspagem no rosto dela, porque essa parte do nariz, da boca, estava totalmente carcomida.
e foi verificado que ela tinha míases, né, que são larvas de moscas que estavam corroendo, na verdade estavam comendo ela viva, tanto que já tinha comido uma parte do córtex cerebral. Essa senhora, como ela recebeu esse tratamento imediato lá, porque ela não sentia dor, porque já estava tudo, né, uma carne quase esponjosa, ela não aguentou passar pelo procedimento, ela veio falecer uns dias depois, por uma total negligência de anos, que o estado dela estava tão avançado do câncer. Meses depois, houve um incêndio na Perpétuo Socorro. Tá, e essa porta arrombada aqui foi por causa do fogo? Mas não conseguiram sair por aqui? Não tinha chave. E saíram lá por trás? Então foram umas situações assim que a gente constatou que não dava mais para segurar, né? Não dava mais para não tomar uma medida drástica em relação a esta instituição. E também não dava mais para fazer um esvaziamento como nós estávamos fazendo das outras instituições, que é chamar o município, né, encaminhar para a família aqueles que têm condições, e nós tínhamos que fazer uma ação civil pública para fechar. A Perpétuo Socorro foi interditada e o município ficou responsável pela manutenção dos internos até que todos tivessem onde morar. Os municípios vizinhos foram chamados para buscar seus pacientes. Alguns voltaram para a família de origem ou extensa, em alguns casos com curadores nomeados. Pacientes sem vínculos foram transferidos para novas 3 casas públicas construídas em Cachoeira do Sul, para onde também estão sendo levados cachoeirenses que estavam em outras instituições irregulares. As 3 casas que foram abertas pelo município de Cachoeira do Sul, dentro do que preconiza a legislação, é justamente esse ambiente de casa. São casas pequenas, que tu de fora já vê que não é uma instituição, não é aquele monte de gente no pátio, caminhando ali, sabe, sem nada para fazer. Não, é uma casa, eles têm o seu quartinho. Então, é ambiente de casa. É o atendimento para aquela pessoa, feito um plano terapêutico individual para ela, o que ela precisa, como é que a gente vai ensinar ela a evoluir. Como nós vamos investir naquele ser humano, que a gente sabe quem é, de onde veio e o que a gente quer que aconteça com ele, para onde ele vai ir. E esse quarto é todo seu? É meu. E como é que a senhora fica aqui, feliz? Feliz da vida. Tereza Machado da Luz, 58 anos, com o diagnóstico de esquizofrenia, tem uma irmã, Sandra Helena da Silva Borba, de 46 anos, que tem retardo mental moderado e também mora nesta, que é uma das 3 novas casas. As duas foram separadas na infância. Na antiga instituição, Sandra, que não tinha benefício e por isso não pagava pela estadia, foi por muitos anos obrigada a trabalhar. Agora, com a ajuda da equipe, ela se prepara para morar sozinha. Porque quando eu tô na depressão, eu me sinto apertada, assim, como se um casulo. Aí daqui a pouquinho tem dias que eu me sinto bem leve, solta, felicidades, assim, bastante, né? Que eu vou conseguir. Eu sei lidar comigo, mas não sei lidar com a minha cabeça. Então eu tenho que procurar ajuda. E aqui tu tem? Tem. E isso tá te deixando mais fortalecida, mais corajosa? Sim, tá me dando um apoio enorme, né? Elisandra Fagundes Flores, de 36 anos, que tem o diagnóstico de esquizofrenia, também foi transferida para cá. Carla, amiga e agora curadora, está sempre dando apoio. As duas se conheceram quando Elisandra ficou internada no hospital. Minha linda. Agora terminou tudo isso, né? Passado é passado. Agora é só daqui pra frente. Né, meu amor? E isso mexeu muito comigo, né? É a capacidade de tu conseguir entender a dor do outro, né? Porque tem uma visão só superficial, já acho que não é o suficiente, né? E pouco a pouco eu fui conhecendo tudo que ela viveu, né? E isso é muito doído. A gente consegue ver assim como pode existir, né? Isso, pessoas assim nesse nível, né? De egoísmo, de maldade, né? Em fazer isso, né? Porque ela tem uma dificuldade, né? Assim como várias outras pessoas também têm. Então, tem que entender isso, né? E hoje ela tem essa vida porque ela encontrou pessoas que entendem, né, essa dificuldade, né? E ela tem condição de viver uma vida normal, né? Porque ela é capaz, né?
A Denise é um outro caso assim, que a gente é muito feliz de lembrar. Com internações sucessivas desde os 5 anos de idade, Denise Alves Tavares, de 34 anos, que sofre de retardo mental moderado e esquizofrenia, voltou a morar com a mãe em Cachoeira há cerca de 2 anos. E como todos os pacientes, ela precisa de acompanhamento no CAPS. Eu abri os braços com água de vidro, então tinha coisas para dentro, ferro, arame, prego, carro de vidro. Mas o que tu pensava naquele momento que tu fazia isso? Raiva e ódio. E isso não aconteceu mais? Não. E por que tu acha que isso não aconteceu mais? Porque hoje eu encontrei a felicidade. Ela não tem mais surtos, nós não tivemos mais nenhuma internação compulsória da Denise, porque o CAPS faz um ajuste de medicação constantemente. A mãe me aceitou tudo, eu agradeço a todos vocês aqui do CAPS. Não tenho palavras, só tenho a agradecer a toda a equipe do CAPS. Nas horas que eu mais preciso, eles estão recorrendo por mim. A cerca de 1 hora de viagem de Cachoeira do Sul, no município de Pantano Grande, nesta rua, moram outros pacientes que também voltaram para casa. Os irmãos Mara Lúcia, de 48 anos, Rosane, de 54, e Luiz Rogério Nunes dos Santos, de 49 anos, que são surdos e sofrem de retardo mental moderado, passaram anos internados. Na instituição, as 2 mulheres conheceram Claudiomar Carvalho, de 46 anos, diagnosticado com transtorno bipolar, e Mário Locatelli, de 52, com esquizofrenia, e casaram. Os 5 recebem suporte do município. Tem uma cuidadora e uma curadora. Hoje eles estão muito bem, com muita diferença, eu acho. Eles estão cuidando da casa, estão cuidando do que é deles, sabe? Eles vão para o mercado, eles estão numa vida normal. Mesmo com toda a fiscalização, novos casos de internação de pessoas com menos de 60 anos acabam surgindo. Os irmãos Júlio, Magda, Leonete e Janete da Borba, que sofrem com uma doença degenerativa, a osteocondrose juvenil do quadril e da pelve, foram internados por familiares no último dia de 2017. A história de como eles foram parar na instituição é bem comum entre esses residentes protegidos. Os familiares mentiram para eles que eles iam dar uma volta em Cachoeira e acabaram entregando ele nessa casa. Foi bem traumático para eles essa mudança, né? Todos eles estavam deprimidos, né? Chorando muito. Eles também se sentiram traídos, por isso que pela forma como aconteceu essa institucionalização, né? Na casa deles, eles ficam nessa posição aqui, sentados, né? É a maneira como eles vivem. E lá na instituição eles estavam em cadeira de roda, estavam no sofá, as pernas estavam ficando com a cor roxa, assim. Então, assim, eles estavam em sofrimento, né? O Júlio veio com machucados, né? De lá, por ficar muito tempo numa posição só. Como que era lá? Muito bom. E o que a gente quer é que aqueles que estão indo embora de Cachoeira tenham esse atendimento, esse cuidado, né? Essa análise do caso concreto. Essa é a forma como a gente tem que lutar por eles, eles estarem bem, né, na sua casinha, no seu ambiente, né, nas suas possibilidades. Aqui em Cachoeira nós temos um grupo grande que é o NAT, né, o Núcleo de Assessoramento Técnico, que trabalha juntamente com o Ministério Público. Nós temos um GT em Cachoeira do Sul em função de todo o problema que se instalou aqui. E nós não queremos que esse problema se repita em outras cidades. Então esse trabalho ele é diário, né? A gente faz reuniões aqui a cada 15 dias, onde a gente tem cada caso. E eu acho que se nós não tivéssemos essa emoção de lidar com isso, eu acho que nós não conseguiríamos fazer. Né? A gente na reunião de quinta passada, a gente chorou muito na reunião, porque a gente tinha feito, né, um processo longo, difícil, moroso, né, com 7 pessoas. Então isso é difícil para nós, assim, a gente ver aquela cena, ver aquelas pessoas indo embora, para onde vão, quem vai cuidar,
Será que vai ter, e na outra comarca, alguém que se envolva, né? Vai ter alguém do Ministério Público que cuide disso, né? Porque esse processo não é solitário. Não adianta ter técnicos do CAPS se não tiver todos os órgãos de direito envolvidos. Então é preciso alguém que se emocione também no MP, né? E que porque não adianta nós encaminhar 10, 15 pacientes para Santa Maria, Porto Alegre, outras regiões, se não tiver alguém do Ministério Público lá que cobre dos técnicos, que cobre de todo mundo para que isso aconteça. 2 anos depois, são 23 casas em funcionamento. Além da Perpétuo Socorro, mais 6 casas foram fechadas administrativamente e outras apenas para idosos foram inauguradas nesse período. 510 pessoas estão internadas, 134 com menos de 60 anos. Cachoeira do Sul foi um exemplo paradigmático, onde esse problema já existia. Muitos colegas do Ministério Público buscaram enfrentá-lo com alguma dose de êxito, mas a realidade acabava atropelando essa atuação na forma tradicional e o problema se agravava. Então era importante que se enfrentasse isso de uma forma resolutiva, de uma forma eficiente, buscando tanto quanto possível evitar a judicialização. E aí o Ministério Público assume, junto com a promotora a doutora Maristela, e a instituição fornecendo o respaldo estratégico na elaboração do projeto, na consecução do projeto e também na forma de medir os resultados para que se pudesse produzir um trabalho efetivo não só para a Cachoeira, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, uma vez que havia pessoas lá colocadas de todo o estado. Era o maior problema nessa área que nós encontrávamos no Rio Grande do Sul. Então teríamos um impacto estadual. Para isso, os próprios colegas promotores de Cachoeira assumiram uma parte da atribuição tradicional da doutora Maristela para que ela pudesse atuar com uma dedicação mais exclusiva nesse projeto. A instituição, com a sua gestão estratégica, deu todo o apoio para que o Ministério Público pudesse articular, junto com o Estado e junto com o município, a estrutura necessária para a identificação do problema de cada uma dessas pessoas, para a conversa com as famílias e buscar as soluções processuais, jurídicas e principalmente a solução para a vida dessas pessoas e para a vida dessas famílias que efetivamente fosse amenizar esse sofrimento e resolver na medida do possível o problema. Sem esse trabalho eles poderiam ficar o resto da vida na instituição. Como é que seria? Muito triste. A gente estava trancando e passarinhos podiam voar. É que nem um passarinho no avião, eles foram libertados. Eu me senti um vazio, que eu achava que eu nunca ia cobrir esse vazio por dentro de mim. E hoje, estando em casa, é tudo diferente. É, tudo diferente. Parece que eu nasci de novo, sabe? Parece que eu nasci uma vida diferente. Porque quando esse trabalho que eu passava antes, eu só me sentia ruim, só me sentia vontade de morrer. Só. E agora? Agora eu não penso mais nisso. Eu penso em viver a vida do lado dessas pessoas que estão comigo. E eu agradeço. Mano Maurício, a Mana Carla, a promotora Maristela e todos vocês que estão juntos nessa caminhada. Se não fosse vocês, eu não sei, hoje eu não estaria aqui. E de um jeito bem simples, a Elisandra consegue resumir o sentimento dos pacientes que, depois de muitos anos, conseguem agora ter uma nova vida. Mudou muita coisa. Passei muito trabalho, morei na rua, passei fome. Isso aqui é uma vida que eu sempre quis levar. Às vezes eu acho que eu pensava que eu estava até sonhando, porque eu nunca me imaginei que eu ia poder ser feliz do jeito que eu sou agora. Now I understand
what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, how you tried to set them free.